recebo diariamente perguntas aqui sobre Zion. O seu canal é de religião ou de política? E desde sempre está específico na capa do canal. Fala Zion, religião, política e espiritualidade. Porque tem alguns que caem aqui de paraquedas e acabam achando que o meu canal que só se refere a denúncias. Porém, desde sempre a gente fala de política. Bora tomar o gole divino, porque beber água faz bem sempre e o seu organismo agradece. Quem me conhece, eu sou o Zay, você está no meu canal Fala Zay. Como é que vão vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem, todos correndo atrás de seus objetivos. Se você acha que religião é uma experiência privada, em que simplesmente o ser humano tem uma experiência ou só uma conexão com o divino, então não faz sentido nenhum religião e política se misturar. Mas existe um problema, e é aí que está a real da coisa. O problema é que religião não é só isso. Religião é principalmente uma questão de identidade, muito mais do que fé e prática. Guarda isso, por favor. Exemplo, quando alguém diz assim, eu sou muçulmano, ou eu sou judeu, ou eu sou cristão, ele está formulando uma expressão da sua fé. Isso é definindo a sua identidade dentro da questão religiosa. Em outras palavras, está mostrando quem ele é, como ele vê o mundo e como ele compreende o seu lugar no mundo. Então, em questão de identidade, religião é profundamente entrelaçada com todos os outros aspectos da vida, a qual leva o ser humano a se identificar como pessoa, como cultura, etnia, raça, gênero, orientação sexual e também orientação política. Eu lamento em decepcionar nessa questão. Então não faz sentido você manter-se distante da política quando você se diz um religioso. Em outras palavras, não tem como você se divorciar da política quando se diz um religioso. Religião e política se misturam, sim, e desde sempre. Quando você separa essas coisas de você próprio, da sua identidade, você não está sendo democrático com você mesmo. E quando você prega isso, ou alguém que lidera e diz que religião e política não se mistura, esse camarada não está exercendo uma democracia, até porque ele quer te isolar daquilo que ele não acha que é interessante. Isso não é democracia. Então reveja esse conceito de que religião e política não se mistura, dependendo aonde você está inserido na sociedade. Agora é óbvio que pode haver problemas, especialmente quando religião diz muito a respeito de compromisso. Mas se o Estado oferece liberdade, que é o caso nosso aqui no Brasil, liberdade de culto, então não se pode esperar que religião se separe da política, até porque ela dá a autonomia para você ser um religioso. De todo modo, também é preciso assegurar proteção para aqueles que não compartilham da religião. Tem aquele que é político e não quer saber de religião. E aí, como é que fica? Precisa haver respeito tanto daquele que aceita a religião se envolver com política ou política com religião, quanto o religioso que não aceita política, também de contrapartida do político, daquele que faz política, que acredita na política e não acredita na religião. Isso quer dizer que somos livres, porém não podemos colocar isso como uma regra, uma ordem, né? Aqui nessa igreja a religião não se mistura com política, ou você é da igreja, ou você faz política ou defende o seu político. Até porque se você não se envolver na política, você vai ser igualmente liderado por políticos. Não tem cabimento. O que estamos vendo, não só no Brasil, mas também em outros países que são na maioria cristãos, é uma revolta profunda contra a corrupção, manipulação e politização do cristianismo quando ao prejudicar ou tentar prejudicar aquele que não tem uma fé cristã, né? Tipo assim, você não é cristão, não é bolsonarista, não apoia o atual governo, geralmente acontece aquela ideia de que se afasta de mim e faz de tudo para prejudicar. Isso é uma verdadeira palhaçada e é o que mais se vê nesse contexto hoje religioso, principalmente na atualidade que estamos vivendo. Só para você entender
entender, nos Estados Unidos, o cristianismo se tornou uma ferramenta do Partido Republicano. E no Brasil, a ideia se disseminou dentro daquela questão, eu sou de direita, né? Sou de direita. Isso quer dizer, sou evangélico, família evangélica cristã, somos de direita. De contrapartida, isso se tornou uma ferramenta para separar a minoria do acesso aos direitos humanos. E da mesma forma, quando antes de tudo isso, né, quando estava aí a petezada, agiam da mesma forma. Você é cristão, nós temos que combater as ideias do cristianismo também, né? A ideia da família patriarcal, aquela ideia toda que eles iam confrontando. Quando o poder se tornou de direita, aí começou a retaliação para outro lado. Não são cristãos, então não tem o nosso respeito. Cara, nós precisamos entender que, independente de qualquer coisa, nós somos seres humanos e temos liberdade de escolher o que fazer com a nossa vida religiosa e política, e eu preciso respeitar isso. Zay, mas nós não podemos também deixar que a esquerda venha intimidar a direita. Concordo, não podemos, mas podemos brigar no campo das ideias e não faltar com respeito, até porque democracia nos dá essa liberdade de votar, de trabalhar em prol daquilo que acreditamos e correr atrás. A força vem do povo. Então eu estou querendo dizer aqui que precisamos entender que política e religião se misturam, mas não podemos tornar isso uma guerra de retaliação para acabar com outro ser humano que não pensa igual a mim, de ambas as partes. Até porque quando se fala de Brasil, esquerda e direita, né? Quem é da esquerda, isso é, quem defende a ideia esquerdista, está traindo o cristianismo. Tem aqueles que conseguem definir, aqueles que têm uma fé firmada e aquele que também não acredita no cristianismo, porém existe aqueles que ficam perdidos e isso traz um prejuízo ao ponto de muitos abandonar o cristianismo porque direita é de Jesus e esquerda não é de Jesus. E aí aquele que tem um pensamento político mais voltado para a esquerda acaba abandonando Jesus para ficar com a política. E aí é um prejuízo para o cristianismo, para você que defenda essa ideia de que religião e política não se misturam, né? A prova maior está aí que hoje os cristãos estão mais envolvidos com a política, cristão, é bom dizer aqui, né? Envolvidos com a política ao ponto de colocar um presidente que é extremamente evangélico, né? Que é o orgulho para muitos brasileiros. Porém, eu vejo de outra forma que isso traz um certo prejuízo. Até porque, se você não tiver maturidade para trazer o equilíbrio dentro dessa questão, no final das contas, até você próprio vai acabar ficando perdido. Eu quero partir para o final do vídeo dizendo uma coisa. Não é somente uma guerra entre monoteísmo e politeísmo. O que vemos hoje é uma batalha entre a ordem ideológica, econômica, política que constitui uma sociedade ou um Estado cristão, entre aqueles que se tornaram abandonados pela igreja. Dá uma volta na sua cidade e perceba exatamente o que eu estou falando aqui. Existe aquele que está dentro... agora o Brasil é um país evangélico, dominado por uma liderança evangélica que está na política, e de repente tu conversa com um e com outro, você vai se deparar com aquele que se sente excluído da igreja, porque a política afastou ele desse contexto que está dominando. Era isso que a igreja queria? Era isso que o cristianismo buscava lá atrás, ao ponto de dizer que o Brasil seria de Jesus, ao ponto de quem não pensasse igual você se tornaria excluídos e rejeitados pela igreja? Eu digo com todas as palavras aqui, isso não é cristianismo, nunca foi cristianismo, e é algo pra gente pensar aqui. Será que o Brasil é realmente uma nação evangélica? É uma nação cristã, como dizem por aí? Só porque os pastores estão lá do lado do Bolsonaro, né? Apoiando o presidente, tentando levar aquela ideia que a igreja tem poder. Mas e aqueles que se sentem rejeitados? Qual é a preocupação da igreja no final das contas? Inclusive tem aqueles cristãos que dizem, hoje o Brasil é independente, não precisa mais dos missionários que vieram para o Brasil para pregar o cristianismo, enfim, hoje o Brasil é um celeiro. Mas e a pergunta é, será que toda nação está sendo vista como almas em potencial para ser conquistada para Cristo? Nós temos que analisar essa questão aí. Entenda uma coisa,
coisa, religião e política se misturam sim desde sempre. E se for mal usada vai trazer prejuízo, tanto para a nação, quanto para a ideia de que muitos cristãos pregam, né? Povoar o céu. Ah, mas existe os escolhidos, os eleitos. Sempre vai ter uma desculpa, né? Porque esses que não estão se sentindo coagidos pela igreja, pelo cristianismo, avançar dentro da política, esses não foram eleitos por Cristo. Peraí, nós precisamos parar e se atentar a esse detalhe. Porque o povo confunde política com religião. E digo aqui, religião idolatria. Esses caras, né, pseus evangélicos, pseus líderes, pseu messias, enviados, que infelizmente fazem das massas uma manobra, isso é, usa o povo como massa de manobra, que é o que a gente viu, está vendo ultimamente, tudo por interesses mesquinhos, sujos, da pior espécie que possa existir. Será que estamos sendo literalmente uma nação evangélica? Será que vale a pena você continuar pensando que política e religião não se misturam? No final das contas, você só se tornou uma ovelhinha totalmente tola no jogo. E digo mais, um jogo sem fim, totalmente manipulada essa ovelhinha pelas mãos dos verdadeiros lobos da religiosidade e da política, que são exatamente aqueles que dizem que religião e política não se misturam na maioria das vezes. Nós precisamos acordar para essa realidade e refletir, expandir a nossa consciência com entendimento. Afinal, quem gosta de pobre, burro, ignorante, que não pensa é político, e político corrupto, é líderes que na maioria das vezes temos como homens de Deus, pastores, porém são lobos, esses que gostam dessas ovelhinhas que não passam de manipulação de massa de manobra. Você só faz parte de um grupo desse. Precisamos pensar, expandir a nossa consciência. Afinal, eles gostam é de incautos e mentes que não pensam, verdadeiros lobos transvestidos de homens de Deus, e agora também como apoiadores de políticos, e alguns até políticos. Tanto faz se é de direita ou de esquerda, só fazem questão de iludir eu e você e nos tornar um povo besta. A cada mandato que surge, precisa se levantar pessoas pensantes que venham combater essa ideia de que eu e você só somos massa de manobra. Então acorda, abra sua mente, a sua consciência, expanda ela, entenda como funciona, e precisamos com certeza se unir para que as coisas venham tomar um rumo diferente, se é que dá. Eu acredito que a gente consegue. A maioria é massa de manobra, concordo, porém, se nós começar a disseminar a ideia de que nós precisamos ser seres pensantes e fugir desse contexto de ser mais um na massa de manobra, a gente consegue com certeza fazer algum barulho e também fazer eles pensar um pouco além do que eles acham que nós somos. Se você concorda comigo, deixa o seu comentário embaixo. Se você discorda, comente também, deixa o seu joinha que é importante. Se você não é inscrito do canal, se inscreve aí também. Se você não me segue nas demais redes sociais, lembre-se que eu estou diariamente lá no Instagram, também no Facebook. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.